brasileiro José Padilha, dos filmes Tropa de Elite, faz sucesso aqui e lá fora. Em 2008, por exemplo, ele ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim, que é o prêmio máximo do evento para o Tropa de Elite, e depois ele dirigiu Robocop, fez a série Narcos na Netflix e agora está de volta aos cinemas, uns 7 dias em Entebbe, um filme que é baseado em uma história real, e você vai saber um pouquinho mais sobre esse longa aqui no Cinevita, com os melhores momentos da coletiva de imprensa que aconteceu aqui em São Paulo com a presença do José Padilha. Ele falou sobre o roteiro, sobre as suas pesquisas, as viagens para Israel, falou também do Ohad Naharin, que é um coreógrafo israelense, que coreografou as danças que aparecem no filme. E, aliás, a gente já falou desse coreógrafo aqui no Cinevita, num documentário chamado Gaga, o Amor pela Dança. E o Padilha ainda falou sobre questões políticas, falou um pouquinho aí da série O Mecanismo, que é o seu novo trabalho para a Netflix. Falou também sobre a morte da vereadora Marielle Franco, falou sobre terrorismo, sobre equipe brasileira, temos aí alguns brasileiros na equipe dos 7 dias em Entebbe. Falou muitas coisas interessantes que você confere agora aqui no Cinevita, nos melhores momentos da coletiva de imprensa com José Padilha. Bom, eu já fiz isso antes com o Robocop, só que o Robocop era um filme enorme, era um filme de estúdio. Tinha um orçamento 8 vezes maior do que o orçamento desse filme. E esse é um filme menor, é um filme sobre um assunto que eu não sei se é uma referência para o público brasileiro, é o que aconteceu em Entebbe, em 76. É um fato marcante, é um evento marcante para a história do Oriente Médio, por vários motivos que a gente pode conversar aqui. Não sei se é algo conhecido do público brasileiro, acho que não. Então é uma experiência diferente. Os filmes que eu fiz aqui, lancei aqui, brasileiros, são sobre assuntos prementes que todo mundo convive, segurança pública, corrupção, etc, etc. E esse não, esse é um filme sobre um assunto normalmente estranho ao público brasileiro. Eu não sei o que esperar. Então, na verdade, eu recebi um roteiro, né? Então o projeto já tinha tido uma fase longa de pesquisa. O roteiro foi baseado num livro escrito por um pesquisador inglês, Saul Davis, bastante conhecido. Ele passou 10 anos estudando esse evento. Então, o que eu fiz? Eu li o roteiro. O roteirista é um roteirista escocês chamado Gregory Burke, um ótimo roteirista. Vi que o ponto de vista do Gregory era diferente do ponto de vista pelo qual essa história é narrada. Normalmente essa história é contada como uma história militar, e como um grande feito militar. E o Gregory, em vez de contar a história do preparativo, da operação e tudo mais, ele contou uma história do ponto de vista da relação entre os terroristas e os sequestrados, e ele contou também os bastidores da decisão de fazer a operação militar, basicamente a interação entre o Isaac Rabin e o Shimon Peres. E quando ele fez isso, ele transformou o roteiro num comentário sobre o que acontece hoje em Israel. A gente pode discutir por quê. Aí eu li isso, aí li o livro, e só de ler o livro você ganha, porque ele narra minuto a minuto o que aconteceu, você ganha um conhecimento bastante grande sobre o evento. Mas aí eu fui para Israel e entrevistei os policiais que foram, os militares que foram na operação, entrevistei o Ehud Barak, que foi primeiro-ministro de Israel e que organizou a parte do Quênia da operação, entrevistei alguns reféns, etc, etc, e meu objetivo era ver se as informações do livro que contradiziam a narrativa oficial eram corretas ou não, fazer uma avaliação minha, pessoal, antes de eu assinar o filme. E eram corretas, eu achei que eram corretas, e falei, ok, vamos filmar. Eu fiz o filme. O que essa dança é? Uma dança conhecida em Israel, não é conhecida aqui. Você vê os bailarinos entrando no palco, e eles estão vestidos de roupa ortodoxa. À medida que eles dançam, eles fazem movimentos que sugerem autoflagelação, sugerem que eles estão causando dor a eles mesmos, né? E os bailarinos, todos menos um, começam a tirar a roupa, tirar os trajes ortodoxos. E o bailarino que não tira, ou a bailarina que não tira, fica caindo da cadeira e tem que arrastar e tal. É uma maneira de dizer que enquanto as pessoas pensarem de forma ortodoxa no problema Israel-Palestina, o problema não tem solução.
né? É uma maneira não literal, uma maneira metafórica de falar isso. Essa foi a ideia da dança. Aquela dança, quando eu resolvi incorporar o Batsheva, eu falei com o Hanan Harim, conversei com ele, ele falou, olha, ok, você quer usar a coreografia das cadeiras, que é famosa, etc, etc, eu entendo isso, mas deixa eu te mostrar essa outra aqui. Aí eu sentei com ele, olhei, e ela tinha uma característica, tinha uma pessoa que corria no mesmo lugar, e corria numa esteira, a esteira é escondida no palco, e ela fica correndo, e nunca chega a lugar nenhum. E eu achei que era legal essa ideia de que correndo, nunca chega a lugar nenhum, que é mais ou menos o que a gente vê com os processos de paz entre Israel e Palestina. Aí, já que eu tinha usado uma metáfora, por que não outra para os créditos, né? Tem 2 brasileiros que eu chamei para fazer esse filme. Lula Carvalho, que filmou comigo, ele não fez todos os filmes que eu fiz, mas fez quase todos. A gente fez os 2 Tropas juntos. E chamei ele para fazer o 7 Dias em Entebbe também. A gente já se conhece muito e é sempre bom. Numa filmagem apressada, a gente tinha pouco tempo para filmar. Você trabalhar com a equipe que você... É só olhar que você já sabe o que vai acontecer, né? E o Lula é um fotógrafo já internacional, famoso, conhecido no mercado americano, fez filmes enormes, né? E o Daniel Rezende é a mesma coisa, é um dos montadores mais talentosos do mundo. Qualquer pessoa que viu o primeiro filme que ele montou, que é o Cidade de Deus, sabe o quão talentoso o Daniel é. Ele fez também os 2 Tropas comigo, então eu chamei o fotógrafo e o montador. Aí no final de tudo, o Rodrigo eu não conhecia, mas eu achava que o Rodrigo tinha uma sensibilidade, acho, muito grande. Aí eu chamei ele para fazer o Narcos. Foi quando eu conheci ele, falei, Rodrigo, você quer fazer a música de abertura do Narcos? Ele falou, por que você pensou em mim? Não, faz aí. Aí é a música do Narcos até agora, e foi indicada ao Emmy, não sei o que. E aí depois disso, depois de fazer isso com o Rodrigo, eu chamei ele para fazer o Entebbe, e ele fez uma trilha sonora bastante original e muito bonita. O Dani, o Lula e o Rodrigo são 3 brasileiros extremamente talentosos. Tem vários outros, né? Não falta talento aqui nesse país. Bom, para você fazer um filme em Hollywood, um filme pequeno, isso é um filme pequeno para parâmetros americanos. Você faz com vendas internacionais o filme. Basicamente é assim. As vendas internacionais são feitas ou avaliadas, o valor de um filme, com base no elenco. Então, para começar, você não pode escalar qualquer ator. Você tem que escalar o ator que dê a quem vai distribuir o filme a possibilidade de vender o filme, né? Então, não dá para fazer um filme como esse, de 25 milhões de dólares, com atores desconhecidos. Mas isso é o primeiro ponto. Então, para começar, você olha para esses papéis importantes já com uma limitação de quem você vai chamar ou não. Agora, claramente, quando eu li o roteiro, eu pensei no Daniel Bru. Eu acompanho a carreira dele desde Goodbye Lenin. Ele é metade alemão, metade espanhol, e um ator incrível. Então, eu não tive a menor dúvida. Aí o Tim Bevan, que é o produtor inglês da Working Title, sugeriu a Rosamund para mim. Eu falei com várias atrizes super conhecidas e tal, e não escalei algumas mais famosas que a Rosamund. Eu não quis, porque eu achava que não ia funcionar. Aí quando eu encontrei a Rosamund, eu já conhecia o trabalho dela no Gone Girl, eu já sabia que ela era uma atriz incrível. E eu perguntei para ela, você consegue falar alemão? Porque eu tinha que falar alemão. E ela falou, olha, eu sei um pouco de alemão, mas eu aprendo foneticamente. E eu fiquei cético, aprendo foneticamente alemão em 3 meses. Primeira vez que eu mostrei o filme, eu mostrei para 2 alemães de Frankfurt, amigos meus em Los Angeles, eles me perguntaram, pô, eu não sabia que a Rosamund nasceu em Frankfurt. Isso é o quão talentosa a Rosamund Pike é. Por que eu escalei ela no final das contas? Porque ela é uma atriz brilhante, uma das maiores atrizes do mundo. Bom, sobre o mecanismo eu já falei muito, né? Já escrevi muito, e
vou resumir, né, a minha tese, a tese implícita nesse show é a ideia de que a corrupção não é um evento que acontece de vez em quando, ela é uma lógica estruturante da política brasileira desde o governo do Sarney até hoje. Ela estrutura a política nas cidades, nos estados, no governo federal, no executivo e no legislativo. E ela não tem, o mecanismo não tem, essa lógica não tem ideologia. A corrupção existe, sempre existiu nos governos do PMDB, do PSDB e do PT. A opção é de direita e de esquerda. E eu vejo no Brasil de hoje vamos dizer assim, uma briga ideológica que faz com que as pessoas não se deem conta desse fato, né? Mas o fato é o óbvio ululante, para citar Nelson Rodrigues, a coisa mais citada do mundo, né? Mas é com estarrecimento que eu observo isso. Eu vejo as pessoas tentando defender o seu lado, quando claramente, né, os reis estão nus dos dois lados. Sobre o assassinato brutal da Marielle, eu olho para a segurança pública do Rio de Janeiro e eu vejo um processo recorrente, que é o seguinte: a gente tem o assassinato silencioso, constante, nos últimos 20 anos, de um número enorme de pessoas, né? Por vários motivos. Essencialmente porque a polícia é do jeito que eu mostrei lá no Tropa de Elite 1 e 2, despreparada, corrupta, extremamente violenta, e, por outro lado, não existe assistência social em comunidade carente. E o Brasil produz os criminosos violentos e produz os policiais violentos ele mesmo, né? E isso não é resultado da pobreza, porque existem países mais pobres que o Brasil que têm índice de violência muito mais baixo. Esse estado de coisas mata um número enorme de pessoas, né? Para você ter uma ideia, acho que atualmente a polícia americana mata 240 pessoas num ano, num país de 300 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro tem 11 milhões de habitantes e a polícia mata 1.200, 40 vezes mais, né? Isso dos números oficiais. Nesse processo, enquanto isso perdura, de vez em quando acontece algum acontecimento, é redundante, mas é isso mesmo, acontece algum assassinato, alguma morte, ou pelas circunstâncias, ou pela pessoa assassinada, que ganha mídia e revela e traz à tona de volta essa realidade subjacente. Foi assim na Candelária, foi assim em Vigário Geral, foi assim no ônibus 174. Eu me lembro claramente no ônibus 174, do Fernando Henrique Cardoso dando uma entrevista na televisão e dizendo que estava horrorizado e que ia reformar a segurança pública. Também me lembro do primeiro governo do Lula e todo o discurso do Luiz Eduardo Soares, era o secretário de Segurança, como o PT ia revolucionar a segurança pública. E o fato é que nem PSDB e nem PT se importam com a segurança pública. Se importassem, já tinham resolvido esse problema. Os presídios são do jeito que são, é tortura oficial do Estado, e a polícia é do jeito que é. O assassinato da Marielle, eu não sei quem matou a Marielle. Eu vejo um monte de gente falando um monte de coisa antes da hora. A gente tem que esperar, por respeito à família, por respeito à memória dela, para ver o que de fato aconteceu e quem foi porque foi uma execução, claramente, quem fez essa execução e por quê. E agora, é uma perda gigantesca para o Rio de Janeiro, de uma pessoa de grande valor e muito amiga. Eu não conhecia a Marielle, mas eu conheço muito bem o Marcelo Freixo e admiro. E é uma tragédia. Agora, é uma tragédia que vai continuar. Daqui a 5 anos vai ter outra, e daqui a outros 5 anos vai ter outra igual a essa. O Ione é um ícone de Israel, é um herói de Israel. E com bons motivos. Primeiro, ele era um sujeito extremamente inteligente. Eu li as cartas que ele escreveu bastante. E ele não estava em Tel Aviv, ele estava numa outra missão do Sayeret Matkal. Ele chegou em cima da hora e foi liderar a operação. Foi um ato corajoso e morreu tragicamente. Agora, existe esse debate em Israel. Como exatamente morreu o Ione? Ele morreu logo no começo? Ele morreu no meio da operação? Tem esse debate. Que, para mim,
não faz tanto sentido assim. Para mim ele é herói se ele morrer no começo da operação, no meio ou no final, mas as pessoas debatem isso. Então eu queria fazer direito a operação. Então eu chamei os 2 policiais que entraram primeiro no terminal, os 2 militares. Em particular eu trabalhei bastante com o primeiro a entrar, o Amir Offer, e coloquei eles no set do meu lado e pedi para eles, como o tamanho do terminal era igual, era tudo igual, eu pedi para eles marcarem as posições dos atores. Olha, eles saíram do carro aqui, aí pegavam uma régua, correram até aqui, pararam aqui, atiraram assim, um parou aqui, o Yuri tomou o tiro aqui, e eu deixei ele decupar, ele não decupar, mas ele fazer a coreografia do que aconteceu. E aí depois que ele fez a coreografia, a gente treinou exatamente como ele falou que aconteceu, eu botei a câmera, para não ter um debate acirrado sobre isso. O Lê do Engano está tendo um enorme debate acirrado sobre isso em Israel. O uso da palavra terrorismo, acho que foi o Noam Chomsky que escreveu isso, é um assunto interessante. Quem tem o direito de usar essa palavra? Por exemplo, se você consegue classificar como terrorista uma pessoa nos Estados Unidos, você pode levar ela para Guantánamo, ela não tem direito a advogado, e ela pode sofrer waterboarding, ou podia até tortura, né? Então o fato de você poder, quem pode aplicar essa palavra ou não, quem tem o domínio dessa palavra já é uma questão política, para começar. Por exemplo, um americano pode chamar o Bozo de terrorista. Agora, será que uma família de pessoas no Iraque, por exemplo, que morreram num atentado feito por uma drone, inocente, podem chamar o cara que está pilotando a drone e o governo americano de terrorista? Não pode. Por que não pode? Né? Quem controla o uso da palavra terrorista e para que fim? Evidente que existem terroristas, e terroristas são péssimos, mas essa ideia de que terrorismo é um tabu que não pode ser analisado, que você não pode entender a psicologia de um terrorista, é uma ideia que quem compra está comprando uma limitação ao seu próprio conhecimento. Eu não posso aprender o que causa terrorismo. Tem uma série de motivos pelos quais há uma interdição, vamos dizer assim, nessa pesquisa, uma interdição nessa parte da cultura. Eu não vou discutir isso com você, mas eu imagino que você saiba a quem interessa e por quê. Às vezes os jornais, como LA Times, Washington Post, criticam o filme de forma positiva e a mídia de cinema, na maioria, é negativa. E eu não importo muito, para te falar a verdade, com crítica. Eu fiz um filme chamado Tropa de Elite 1. Então eu já estou acostumado. Quando você vai fazer um filme assim, sobre Israel e Palestina, e você vai abordar a psicologia de um terrorista, você pode se preparar que vai ter gente que não vai ter estômago para ver e para pensar com calma a respeito. Eu não preciso desligar, porque eu já estou desligado. Eu não tenho... Não, é sério, eu nunca entrei no Facebook na minha vida, eu não tenho conta no Facebook, nunca entrei no Instagram, não tenho conta no Instagram e não sei o que é um Twitter. Mas não sei mesmo, eu sei que é pouca... pode botar poucas caracteres, não é isso? Isso que é um Twitter, né? Então eu nunca me interessei muito. Mas não chega para você por meio de ondas? Não chega. Eu nunca me interessei muito por rede social, eu não fico no meu telefone, eu gosto de ler livro e gosto de pesquisar com uma certa calma e profundidade os assuntos que me interessam. Eu não fico numa velocidade incrível, eu vejo a velocidade e a profusão de opiniões que as pessoas emitem sobre, por exemplo, a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro com a Marielle. É um furor irracional e não vou botar a culpa na internet, não. É que a internet liberou esses impulsos de uma maneira incrível, mas eu não me sinto premido a isso, e eu não fico lendo crítica também, porque quando a crítica é positiva, não ajuda o diretor começa a achar que ele é bom pra caramba. E quando a crítica é negativa, também não ajuda, que o diretor começa a achar, começa a se questionar, o que será que eu fiz e tal.
Eu faço meu filme, se as pessoas perguntam, os jornalistas me perguntam, eu respondo da melhor maneira que eu posso. E depois faço outro filme, que é o que eu faço.